Olá a todos, espero que todos estejam bem, espero que tenham tido uma boa passagem de ano em nome de Jesus, né? E que esse 2024 ele venha ser projetado pelo nosso Senhor. O nosso Senhor venha projetar aquilo que é de vontade dele, aquilo que é do querer dele sobre a minha e sobre a sua vida. Amém? Estamos aqui mais um dia para gravar as mensagens, né, a série de mensagens do livro de Josué. Chegamos agora na 10ª parte, capítulo 9, né? E a gente vem aprendendo muito com essas séries de mensagens de Josué, com a vida de Josué. É um aprendizado, é um legado que Josué deixou muito grande e extenso para as nossas vidas, que às vezes acaba que não dá pra gente, parece que a gente não consegue passar tudo aquilo que a gente queria, né? Passar para os irmãos, para quem me ouve, me assiste. Mas eu espero que tenha sido dias de aprendizado, espero que tenha sido dias de bênção, espero que tenha alcançado a sua vida, a sua necessidade, né? E nós chegamos no capítulo 9, né? Nós vamos falar sobre ele. Nós estávamos ali, a última série foi do 8, né? A destruição de Ai, depois do pecado de Acã, que a gente viu ali que Josué tentou ir pela estratégia dele, não constou ao Senhor, e Ai não foi destruída, e depois do pecado de Acã, Josué vai no capítulo 8 e vai pela estratégia de Deus, né? E Ai é destruído, e depois Josué vai levantar um altar de agradecimento, né? E a gente vai estudar hoje o 9, né? E o 9 eu não vou fazer leitura do capítulo, mas eu peço encarecidamente que vocês leiam o capítulo. Isso é muito bom, que você leia o capítulo, para que você veja realmente o que o céu está, a mensagem que o céu está te entregando, a revelação do céu para a tua vida. Eu vou pôr o carregador aqui, que meu celular tá querendo descarregar. Ai. A mensagem que o céu tem para a tua vida. Isso é muito bom. Então, assim, leia na sua casa, né? E medite. Mas o capítulo 9 vai falar sobre uma aliança que não deveria ser feita, né? Quando o Senhor ele entregou Jericó, Canaã, nas mãos de Josué, era para ele chegar, exterminar com aqueles povos, e não era para eles fazer aliança com aquele povo de Canaã, né? Eles eram um povo separado, né? E a Bíblia vai dizer que as pessoas que. Porque a fama de Josué cresceu. E os reis daquelas cidades circunvizinhas ali que ficaram sabendo da fama de Josué, o Deus que era com Josué, como Josué ainda entrava e fazia, e Deus era com ele, temeram. Eles temeram. Então, os gibeonitas, eles tiveram uma ideia. Eles chegaram a Josué, dizendo que vinham de um lugar distante, só que eles eram vizinhos de Josué, eles eram de Gibeão. E eles dizendo que vinham de lugares distantes, tantos como provas de que eles estavam vindo de longe, eles pegaram odres velhos, aqui vai dizer no 4, no versículo 4, que eles pegaram odres de vinhos velhos e rotos e remendados. E os sapatos eram velhos e remendados e as roupas velhas. E o pão que traziam para o caminho era seco e bolorento. Quer dizer, eles pegaram esses odres de vinho, né, que era costume deles levar em longas viagens, que era para se alimentar, os pães e os sapatos e roupas e ficaram, né, velhas, rotas, né, o pão embolorado, para quê? Para dizer que a viagem ó, era de muitos dias, eles estavam vindo de longe. E a Bíblia vai dizer que quando Josué diz para eles aonde eles vêm, ele vai falar: seus servos vêm no versículo 9. Teus servos vieram de uma terra muito distante por causa do nome do Senhor teu Deus, porquanto ouvimos a sua fama e tudo quanto fez no Egito. E ali no versículo 14 vai falar
a palavra certa, desvendar o mistério. Porque a Bíblia vai dizer que eles dão pão para eles, né? Da odre, da roupa, e vai fazer aliança com eles. Josué vai fazer aliança com eles. Mas o 14 vai dizer assim, ó. Então aqueles homens israelitas tomaram da sua provisão e não pediram conselho ao Senhor. Olha que interessante. Josué vai entrar numa guerra aonde ele não pede conselho ao Senhor. Tem, a gente aprendeu lá no capítulo 7, tem Acã. Acã tinha pegado uma capa babilônica e por isso eles não ganham a guerra, perde guerreiros na guerra. Mas tudo isso também porque Josué não consultou o Senhor antes. Aí Josué vai consultar o Senhor depois da derrota, depois do feito. E aí você vai falar, tem anátema no vosso meio. Aí tira o anátema, descobre que Acã vai pro 8, entra em Ai, Deus dá estratégia. Agora aqui Josué comete o mesmo erro. Não pede conselhos ao Senhor. A gente errar é humano, é natureza pecaminosa, a gente cometer erros, mas permanecer no erro é distração nossa, é falta de vigilância nossa. Precisamos, tudo que vamos fazer, consultar ao Senhor. E quando a palavra de Deus ela fala a respeito de aliança, aliança para Deus não é a mesma coisa como eu, como você vê. Uma coisa que a gente faz hoje, desfaz amanhã. E quando eu digo de aliança, irmãos, eu digo de aliança matrimonial, eu digo de aliança de amizade, aliança de ministério. Não é uma coisa que você desfaz ai, não quero mais. Não existe isso. É aliança. Você pode ver que a Bíblia, o Velho Testamento todinho, a teologia, né, o estudo, se você for estudar Deus no Velho Testamento todinho, de Mateus a Malaquias, sobre o que o Senhor está falando? Sobre a aliança. A aliança que ele fez com o povo. E o que entristecia ele era o povo desfazer essa aliança por qualquer motivo. Então, a aliança para o Senhor é coisa séria. Quando o Senhor coloca o arco-íris no céu para Noé, para dizer que aquele seria um sinal de uma aliança, que ele nunca mais destruiria o mundo com água, ele fez uma aliança com o homem. E a aliança para Deus é coisa séria. E este povo fez aliança sem consultar. Por isso, irmãos, que tudo podemos consultar ao Senhor para entrar num relacionamento, para fazer uma aliança, seja numa sociedade de algo, para empreender algo, seja uma aliança ministerial, seja uma aliança de amizade. A gente precisa consultar o Senhor, saber se realmente o Senhor tem aquilo para nós e se o Senhor tem nós para aquela pessoa, porque muitas vezes a gente fala da aliança como só a outra pessoa não coubesse no nosso mundo, na nossa realidade, mas às vezes não é isso. É nós que não cabemos no mundo dele, na realidade dele. Os lugares que o Senhor tem para ele, tem para ela, não tem para nós. Então, assim, não menosprezando ninguém, mas muitas vezes a gente fala de um jeito como assim, ai, não era para mim. Às vezes é eu que não era para ele, às vezes é eu que não era para ela, às vezes era eu que não era para aquele negócio. Então a gente precisa consultar o Senhor. E mais uma vez eu vou bater nessa tecla, como eu bati no 7, né? Bati no 8 e continuo batendo no 9. Nós precisamos consultar o Senhor. O Senhor é a nossa direção. O Senhor é a nossa bússola. O Senhor é aquele que sabe de todas as coisas. O Senhor é aquele que permite a nossa entrada, a nossa saída. É Ele que guarda. O Senhor ele tem que ser consultado. Eu costumo dizer que quando, numa vida matrimonial, quando um diz sim e o outro diz não, é necessário que aqueles dois agora desçam em oração. Porque Deus, Ele sabe o porquê do sim, desculpe, ele sabe o porquê do não. Eu ainda tô ruim da minha garganta. Ore pela minha garganta, em nome de Jesus aí, para melhorar. Ele sabe o porquê do sim e o porquê do não. O Senhor sabe. Muitas vezes o não é porque Deus está dando um livramento. Deus está guardando de algo. Por isso que Deus está falando não.
E às vezes o sim é porque é momento mesmo daquela pessoa fazer aquilo, é momento daquela pessoa ir, é momento daquela pessoa empreender naquilo, é momento daquela pessoa viajar, mas há uma necessidade como casal, estou dizendo no matrimônio, descer em oração e esperar a resposta de Deus, para que vá e vá com sucesso, para que vá e vá na direção de Deus. Às vezes a gente bate cabeça à toa porque a gente não ouve a direção de Deus. E Josué não consulta ao Senhor. A Bíblia vai ser bem clara aqui no 14. Eles não pediram conselho ao Senhor. E não tem melhor conselheiro para as nossas vidas. E eles fazem aliança com quem não é para fazer. Envolve alguém num plano de Deus que não era para ser envolvido. E as quantas vezes a gente traz pessoas para a nossa vida, para o plano de Deus nas nossas vidas, que não é para trazer. E muitas vezes a gente entra em vida de pessoas, no plano de Deus para outras pessoas, que não era para a gente entrar. Então, que neste dia fique este aprendizado, que nós possamos consultar a Deus. Que nós não venhamos ficar enganado e confundido, porque quem consulta a Deus, quem vive em oração, na direção de Deus, espera Deus falar, Deus responder, vai atrás da palavra. Eu quero te dizer uma coisa, da palavra que eu digo, a palavra de Deus mesmo, a Bíblia, não fique enganado e confundido. Josué foi enganado, porque não teve direção, não esperou a direção correta. Aí a Bíblia vai dizer que depois de 3 dias, olha isso, ele descobre que aquele povo era vizinho deles, que aquele povo era dali. Só que aí já não pode mais fazer aliança. Por quê? Porque aliança é coisa séria. Então, irmãos, a gente está num momento em que as pessoas casam e descasam, vou falar de matrimônio, né? Aliança de matrimônio, de uma forma muito leviana, né? E a gente tem que entender que para o céu não é assim. Eu sei que o Senhor criou o ser humano, os seres viventes, nós, para sermos felizes. Mas muitas vezes, irmãos, é falta de um diálogo, é falta de conversar, né? É falta das vezes sentar e querer mudar, amadurecer. Às vezes não ver só o outro, mas ver também a gente, os defeitos da gente. Que eu sei que cada um tem um temperamento, um caráter, uma postura, e muitas vezes o erro não está só no outro, mas está em mim também. Então nós precisamos entender que a aliança é coisa séria. Nós estamos no momento em que as pessoas mudam de ministério levianamente também, sem consultar ao Senhor, sem saber se era o tempo de sair dali, sem saber, às vezes a tua vida ali, você pensa assim, às vezes você está ali no ministério, né? Um exemplo. Você pensa, não tem oportunidade esse ministério não me reconhece, esse ministério não me vê. Mas às vezes você tá ali e alguém quietinho no canto dela, talvez você nem saiba, mas se espelha na tua vida. Só o fato de você ir para a igreja, só o fato da forma que você adora o Senhor, aquela pessoa, ela é combustível para a vida dela. Ela olha para você. Às vezes você faz algo, mas você queria fazer mais na igreja. E você fala, não sou reconhecido, queria fazer e tal. O pastor não me vê, meu líder não me vê. Mas aquele pouco que para você é pouco que você faz, um pouco da oportunidade, aquela pessoa está te olhando. E às vezes é para aquele tempo que o Senhor te colocou ali, sabe? A gente precisa entender o tempo de Deus, a gente precisa ser menos levianos nas nossas atitudes e sermos mais tementes ao Senhor, mais prudentes, mais vigilantes, ouvir a voz de Deus. E muitas vezes a gente vive num tempo que as pessoas mudam, que as pessoas ficam sem saber o que Deus tem para elas, né? Desculpa. Que às vezes não é tempo de sair dali. Deus vai trabalhar, Deus vai fazer. Talvez você nunca vai chegar aonde você quer chegar. Porque às vezes o que você quer não é o que Deus tem. E a gente precisa entender, igreja, que a gente não tem que aceitar a nossa vontade. Deus não tem que fazer a nossa vontade. Bom, a gente vai ver Lucas, ele ali estudou medicina, foi médico, mas a palavra vai dizer que Lucas larga tudo e vai ser companheiro de Paulo, vai viver com Paulo. Lucas, Lucas tinha, eu acredito que uma pessoa para estudar medicina naquele tempo, tal, ele tinha um plano para a vida dele.
Mas ele vai ser um escritor, vai ser um discípulo, vai andar com Paulo, vai ali acompanhar Paulo. Paulo vai dizer que até no momento que todos abandonaram, o único que ficou foi Lucas. Ele tinha uma carreira, ele era formado. Então, muitas vezes, a Bíblia vai dizer que Jeremias, ele está estudando para ser profeta, ele está aprendendo a ser o sacerdócio desculpa, ele está estudando para ser sacerdote, está aprendendo o sacerdote, e Deus o chama para ser profeta. Então, a vontade de Deus, talvez em algumas áreas pode coincidir com a nossa, mas o que vai prevalecer é a vontade dele. Então, Josué, para viver o de Deus, para viver a vontade de Deus, precisava consultar o Senhor. Eu não posso viver a vontade do meu esposo, fazer, um jantar. Vamos para um negócio simples, uma comida. Do gosto dele, se eu não sei qual é a vontade dele, eu não vou conseguir. Então, para mim fazer algo que é a vontade dele, eu preciso saber. Então, é a mesma coisa, igreja. Para a gente viver o que Deus tem para nós precisamos conhecer. E para nós sabermos, nós precisamos da orientação de Deus, não é do jeito que a gente quer. Então, Josué é enganado, é confundido, por causa de que não consulta o Senhor, não pede conselho a Deus. É isso que a palavra diz. Só que aí a aliança já estava feita, então aquele povo já ia ser beneficiado por essa aliança, não podia mais desfazer. Ele vai falar aqui, Josué, no 19, ele vai dizer: então todos os príncipes disseram a toda a congregação: nós juramos-lhes pelo Senhor de Israel, pelo que não lhe podemos tocar. Então ele vai falar: nós já falamos com ele, nós já fizemos aliança com eles, agora para Deus a aliança já foi feita, agora não podemos mais desfazer, não podemos tocar neles, não podemos cobrar a mentira e o engano. Por quê? Porque o mentira e o engano só entrou porque a gente não orou, porque a gente não buscou o conselho do Senhor. Se tivéssemos buscado, o Senhor tinha falado. Aí a Bíblia vai dizer que eles ficaram ali, eles ficaram com Josué, né? Porque foi uma aliança feita, não podia ser desfeita, só que aí Josué vai dizer para eles, né? Agora vocês vão ser no 21. Vivam e sejam rachadores de lenha e tiradores de água para toda a congregação, como os príncipes lhes disseram. Então eles viveram ali, né, rachando lenha para aquele povo, eles eram e os tiradores de água. Quer ver? Eles falaram também que eles iam servir, o Josué falou para eles que eles iam. Aqui, ó, no 27. E naquele dia Josué os fez achadores de lenha, tiradores de água para a congregação e para o altar do Senhor, até o dia de hoje, no lugar que ele escolhesse. Então, eles ficaram ali sendo rachadores de lenha, trabalhando, né, para aquele povo, mas tinha uma aliança, não podia tocar. E eram tiradores de água não só para a congregação, mas como para o altar do Senhor também, trabalhando para o altar do Senhor. Mas não podia tocar, porque já tinha feito aliança, não podia desfazer. Então, fica um aprendizado para nós neste dia, através do capítulo 9. Consulte ao Senhor. Pastora, eu consultei a Deus, eu fiz aliança, mas essa aliança tem trazido malefícios a mim, essa aliança tem trazido desgaste, essa aliança tem me entristecido, essa aliança tem me deixado fadigado, fadigada. Eu digo para você, consulte ao Senhor. Sente com a pessoa que faz parte da sua aliança, seja ela na sociedade, no ministério, na vida matrimonial, no sentimental. Sente, fala a verdade, abre o seu coração, converse. Ore a Deus e fala para o Senhor, me mostra se é eu que estou no erro, se é a pessoa que está, quem é. E o Senhor, Ele vai fazer isso, Ele vai te direcionar. Amém? Só fique enganado, confundindo. Quem não ora, precisamos de oração, precisamos orar. Tem situações, irmãos, é lógico que a gente também não vai falar que tudo Deus vai falar. Tem situações que Deus não vai falar. Mas tem muitas situações que sim, o Senhor vai nos dar estratégia, o Senhor vai nos falar. Então, por mais que erramos, por falta de vigilância, vamos errar menos. Então, que neste dia fique este aprendizado.
para a vida de cada um. Amém? Vamos orar neste dia, em nome de Jesus? Soberano Deus e eterno Pai. Deus, eu quero te louvar, te agradecer, te bendizer, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito, por mais uma mensagem de Josué, dessa série qual nós estamos aprendendo com Josué. Senhor, que este capítulo 9, ele fique marcado aos nossos corações, que nós possamos, ó Deus amado, Deus querido, em nome de Jesus, te pedir direção e orientação para tudo aquilo que vamos fazer. Que o Senhor venha ser o nosso conselheiro, nosso orientador. Que o Senhor venha nos dirigir, que na hora que a gente estiver confuso, mas não só a hora que estivermos confusos, mas a hora que nós acharmos assim, eu tenho controle da situação, eu sei que é isso. Mesmo assim, Senhor, nós possamos pedir conselho ao Senhor e a sua palavra, ela prevalecerá sobre as nossas vidas. Abençoa, Senhor, a cada um que vai parar, vai abrir mão do seu tempo para assistir este vídeo, para ouvir esta mensagem. Alcança ele, alcança ela, onde eles estiverem. Faz o grande mover, o sobrenatural acontecer. Alcança a família, abre porta onde não há porta. É o primeiro vídeo gravado, Senhor, do ano de 2024, desta série que ainda tem tanta coisa pela frente. Mas o Senhor será conosco todos os dias. Que eles possam sentir a tua presença enquanto ouvem, enquanto assistem, e que eles venham ter sede de ler o capítulo de Josué, de estudar, de aprender, para a honra e a glória do teu santo nome. Amém. Amém, irmãos, em nome de Jesus. Continue aí assistindo, amém? Vai ter agora, falta bastante, são 24 capítulos, estamos no 9, né? Então, depois vai ser liberado o vídeo do 10º capítulo. Essa é a 10ª parte, 9º capítulo de Josué. Que Deus possa fazer grandes coisas na sua vida, que essa palavra venha impactar a sua vida, venha ser necessária neste momento. E se não for um dia, eu creio que você vai lembrar dela e vai falar: olha, eu aprendi tal dia, eu ouvi essa mensagem, ela vai servir. Mande para alguém, compartilhe com alguém, divulgue essa mensagem. Às vezes tem gente do nosso lado que precisa ouvir isso. Amém? Em nome de Jesus. Segunda-feira, 8h30, nós voltamos para as nossas lives de oração. Para a glória de Deus. Nós ficamos aí 2 segundas sem ter, mas segunda nós voltamos e Deus será conosco e grande vai ser o agir de Deus no nosso meio. Amém, irmãos? Deus abençoe, compartilhe, curte aí, deixa a sua curtida para o YouTube entender que é um conteúdo de qualidade, que é um conteúdo bom. Amém? Em nome de Jesus, até a próxima e fiquem com Deus.